Vamos mergulhar direto nesse assunto. É simplesmente fascinante olhar para o mundo natural e perceber que toda essa complexidade ao nosso redor tem uma estrutura absurdamente organizada por trás. Na nossa análise de hoje, a ideia é desvendar uma jornada biológica espetacular que acontece a cada milissegundo. A gente vai sair do absoluto microcosmo, aquele nível totalmente invisível, até chegar na complexidade maravilhosa de um ser vivo completo. Vamos estruturar isso passo a passo, seguindo a lógica pura de como a natureza constrói a vida, literalmente do zero. E para dar o pontapé inicial, surge uma pergunta daquelas. Como é que a menor unidade absoluta da vida consegue se transformar, colaborar e se estruturar para formar um ser humano super complexo? O segredo de tudo isso é, na verdade, um trabalho em equipe numa escala que a gente mal consegue imaginar. O material que estamos explorando usa uma analogia brilhante de blocos de construção para mostrar como pecinhas simples se somam, colaboram e acabam resultando em algo infinitamente maior do que a soma das partes. A hierarquia exata dessa construção segue 5 níveis crescentes de organização biológica. Começa na célula, passa para o tecido, órgão, sistema e, por fim, chega no organismo. E o mais legal dessa trajetória é justamente mapear isso visualmente. A gente começa lá no topo, no nível microscópico, com uma única célulazinha e vai tirando o zoom passo a passo, conectando cada estrutura até chegar no indivíduo completo. É exatamente esse fluxo direcional, do micro para o macro, que dita as regras da nossa sobrevivência. Então, bora focar na base de tudo, a célula. O material define a célula de um jeito bem categórico, como a menor parte viva do nosso organismo. A gente costuma pensar que só os órgãos grandões fazem o trabalho pesado, certo? Mas a real é que as células atuam como a unidade básica e fundamental da vida. Mesmo sendo minúsculas, são essas estruturas pequenininhas as grandes responsáveis pelas funções mais vitais que mantêm a máquina biológica rodando. Isso mostra uma das maiores maravilhas da biologia, que é a versatilidade. Pensa bem, existem seres vivos inteiros que conseguem sobreviver, se alimentar e se reproduzir sendo formados por apenas uma única célula. São chamados seres unicelulares. Por outro lado, no extremo oposto, a gente tem os seres pluricelulares, tipo os humanos. Aí a história muda de figura, porque a sobrevivência exige um exército gigantesco de múltiplas células, todas existindo e operando num esforço conjunto imensurável. Num corpo pluricelular, a organização exige uma especialização extrema. As células não são todas iguais. Elas têm funções super específicas e críticas. O texto traz uns exemplos fantásticos para ilustrar isso. A gente tem os neurônios, que têm uma arquitetura perfeita para transmitir informações vitais pelo corpo inteiro em frações de segundo. E temos as hemácias, aquelas células especializadas com uma missão única e super importante: transportar oxigênio pela corrente sanguínea. É como se cada tipo de célula soubesse exatamente qual é o seu emprego. Subindo de nível na nossa construção, a gente começa a notar o que rola quando essas células super especializadas deixam de agir sozinhas e começam a se agrupar. É bem aqui que acontece o primeiro grande salto na escala evolutiva. A gente sai daquela unidade isolada da célula e entra numa rede colaborativa incrivelmente eficiente: o tecido. O que nos leva à definição exata desse nosso segundo bloco de construção. O tecido é o resultado direto do trabalho em equipe celular. Ele é descrito no material de origem como a união de células semelhantes, trabalhando juntinhas e super sincronizadas para realizar funções específicas. E um detalhe muito importante é que esse nível de organização está presente em toda a natureza complexa, estruturando a biologia tanto das plantas quanto dos animais. Para deixar isso mais palpável, as fontes destacam alguns tecidos fascinantes em ação. A epiderme, por exemplo, é um tecido que forma aquela camada de proteção externa da nossa pele. Mas olha que loucura! Líquidos também podem ser tecidos. O tecido sanguíneo é um exemplo sensacional disso. Ele é formado por uma matriz líquida chamada plasma, além das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Juntos, eles formam um sistema superdinâmico com a missão mestre de entregar nutrientes de oxigênio para cada cantinho do corpo. E é exatamente essa especialização que permite o próximo passo da jornada. Voltando ao fluxo visual, é muito doido ver como a união de diferentes tecidos se entrelaça e se dobra para criar estruturas visivelmente maiores e muito mais robustas. A dimensão microscópica fica para trás e a gente entra no território da macrobiologia, onde os tecidos se fundem para dar origem aos órgãos. O grande lance nesse nível é a capacidade de fazer o trabalho pesado e complexo do corpo. Pensa no estômago. Ele é composto por diferentes tecidos musculares e glandulares e tem a imensa responsabilidade de ajudar ativamente no processo de digestão. Em contraste direto, operando ao mesmo tempo, a gente tem o coração,
uma máquina incansável que bombeia sangue sem parar para garantir que a energia chegue em todo lugar. São tarefas massivas possíveis apenas porque os tecidos se organizaram perfeitamente nesse formato. Agora, o aspecto mais interessante dessa etapa é perceber que, por mais essenciais que sejam, órgãos como o estômago ou o coração nunca atuam de forma isolada. O fluxo do nosso roteiro empurra a gente para uma necessidade inevitável de integração. O órgão é só uma peça de um motor muito maior. E essa colaboração entre diferentes órgãos nos leva, naturalmente, ao quarto nível da organização biológica. Chegamos aos sistemas. O texto é super claro. Um sistema é um conjunto de órgãos trabalhando juntos. Mas a palavra-chave aqui, sem dúvida, é equilíbrio. Nesse nível avançado, a coordenação impecável entre os diferentes órgãos é absolutamente essencial. O objetivo de um sistema não é só realizar uma tarefinha local, mas sim assumir a bronca de uma função corporal ampla e vital para manter todo o organismo estável. O material de origem traz exemplos formidáveis dessa dinâmica em grande escala. O sistema respiratório, por exemplo, orquestra vários órgãos para garantir que as trocas gasosas aconteçam com perfeição, permitindo a entrada contínua de oxigênio. Em paralelo, temos o sistema nervoso, uma rede de comunicação extraordinária que controla e coordena literalmente o corpo inteiro através de sinais e informações. É a soma de todas essas dinâmicas sistêmicas rodando simultaneamente a cada segundo que sustenta a vida. Caminhando para o nosso grande desfecho, ao avaliar a representação visual de forma ampla, todo aquele fluxo se revela, da minúscula célula até a grandiosa convergência estrutural. É o clímax da nossa análise, o momento exato em que todos os níveis anteriores, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas, se unem numa harmonia biológica absoluta. Essa união magistral forma o organismo, que a gente também conhece como indivíduo. Essa é a definição do nível mais alto da hierarquia, resumido de um jeito muito bacana como o conjunto completo de sistemas integrados. É a soma perfeitamente orquestrada de sistemas respiratórios, nervosos, digestivos e circulatórios que permite, de fato, a formação de um ser vivo por inteiro, como um ser humano que caminha, respira e entende a própria existência. E isso ilustra brilhantemente a beleza dessa lógica da biologia, marcando o momento de fecharmos essa estrutura de pensamento. Depois dessa viagem, desde a célula invisível até o indivíduo completo, chegou a hora de extrair a essência pura disso tudo. A mensagem central que essa análise deixa gravada sobre como a natureza resolve o problema da complexidade da vida. O texto conclui com uma constatação muito poderosa que amarra a jornada perfeitamente. Ele afirma: cada parte tem sua função e todas dependem umas das outras para manter o organismo funcionando corretamente e garantir a vida. Essa é basicamente a alma da organização dos seres vivos. Não tem peça descartável. A profunda interdependência biológica significa que a sobrevivência do todo está irremediavelmente ligada à saúde da menorzinha de suas partes. O que deixa um pensamento final bem profundo para continuar a exploração do maravilhoso mundo da ciência natural. Se o sucesso de toda essa arquitetura da vida exige que cada sistema dependa dos seus órgãos, que dependem dos tecidos, que por sua vez dependem daquelas células microscópicas com funções tão restritas, como é possível que um equilíbrio biológico estruturalmente tão delicado consiga ser, ao mesmo tempo, tão incrivelmente resiliente e capaz de se adaptar a vida inteira? Essa é, sem dúvida, a grandiosidade irrefutável do design da natureza.